Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos para a gente bater aquele papo falando sobre saúde no geral. Hoje eu vou receber novamente o Dr. Rafael Aguiar da Costa. Ele é acupunturista, médico acupunturista. Vamos saber o que a acupuntura pode tratar. Será que a acupuntura pode tratar todas as doenças? As doenças emocionais, dores, labirintite, obesidade, transtornos emocionais, epilepsia. Será até onde os tratamentos, essa prática milenar, pode ser usada para melhorar a vida e a saúde das pessoas num todo? E ninguém melhor para poder nos dizer até onde a acupuntura pode ajudar. Nós vamos receber ele, que é médico, Dr. Rafael Aguiar da Costa. Se você tiver alguma pergunta, pode enviar aqui que eu vou fazer para ele. E ele, além de médico, ele é professor também, Dr. Rafael, de acupuntura em vários hospitais aqui de São Paulo. Então, assim, a acupuntura, ela demorou muito tempo a ser reconhecida no Brasil. Passou por vários governos, sendo que era uma técnica que era usada lá fora há muitos anos. Na China, no Japão, na Coreia, aliás, em vários países, né? No mundo, praticamente quase o mundo todo usava essa técnica que demorou muito para chegar no Brasil e ser reconhecida. Hoje a gente já sabe do reconhecimento dessa técnica milenar que traz grandes benefícios à nossa saúde para prevenir e tratar várias doenças. E vamos perguntar para o Dr. Rafael qual tipo de doença que podemos tratar com a acupuntura e ter ótimos resultados. Primeiro, eu quero saber dele o que é acupuntura, como ela age no nosso corpo, no nosso organismo, se todo mundo pode fazer acupuntura, se tem alguma contraindicação. Vamos saber tudo isso com ele, tá? Estou esperando ele entrar aí. E boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aguardando o doutor Rafael, que já está entrando. Ô, Ah, doutor! Você tá boa bom? noite, tudo bem com Boa você? noite. Tudo bem? Feliz ano novo! Para você também. Uma grande satisfação falar com você novamente. Obrigado, igualmente. Pois é, até estava falando aqui, doutor, que a acupuntura, não que não é usado, no Brasil já é usado há muito tempo, mas ela não, há uns anos atrás, ela não era reconhecida, que hoje já é reconhecida, né? É uma Isso. pena que demorou muito, porque lá fora ela já é reconhecida há tantos anos, essa técnica milenar e que traz grandes benefícios à nossa saúde num todo. Eu queria saber de você o que é, primeiro, para quem não sabe, porque tem muita gente que nunca fez acupuntura e tem aquela coisa, ai, mas agulha, nem vai para saber o como é tratado, se dói ou não dói, mas a pessoa já tem, algumas pessoas, alguma rejeição com agulha. O que é acupuntura? A acupuntura é um termo ocidental que a gente designa os tratamentos oriundos da medicina chinesa como um todo, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente utiliza as agulhas para tratar os pacientes, mas existem outras formas de tratamento, tanto quanto a auriculoterapia, a fitoterapia, as mochas, que é um bastão aquecido, as ventosas, que é uns copinhos que vão sugando a pele da pessoa. Então, apesar de o nome ser acupuntura, porque é o que ficou consolidado no Ocidente, a especialidade médica, a acupuntura, engloba todas essas áreas de atuação. A gente tem aulas durante a residência e pós-graduação e somos cobrados quando vamos tirar prova de título, de todas essas técnicas, né, de tratamento. É como você faz uma medicina hoje, mas você faz uma especialização
Então você optou em fazer uma especialização em acupuntura, né? Seria mais ou menos Isso, isso? é Tá. perfeitamente isso. É uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1992 e realmente pouco difundida, até mesmo dentre os médicos, mas cada vez mais ensinadas em universidades, mais presente no corpo clínico de diversos hospitais e faculdades. Então, cada vez mais é normal receber encaminhamentos de outros médicos para que o paciente faça acupuntura. Então, estamos evoluindo aos poucos. Sim, é informação. Precisa de mais informação. Quanto mais Exatamente. divulgar, mais informação que leva para as pessoas, mais benefícios as pessoas vai ter. E é tão bom, né, quando as pessoas têm mais alternativas para tratar a sua saúde, principalmente de uma forma que não é tão, que não vai causar dependência, que não vai causar nenhuma contraindicação. Então, quer dizer, é muito seguro essa técnica, né, doutor? A segurança, claro, depende da técnica do profissional que aplica, né? Sim. Mas, assim, não há contraindicações diretas, não há efeitos colaterais diretos, e a gente, inclusive, uma das áreas de atuação mais frequentes na acupuntura médica são pacientes que já não podem mais, por algum motivo, receber medicação via oral. Então, a gente precisa melhorar um sintoma ou melhorar alguma parte do corpo, e a pessoa simplesmente não consegue mais tomar remédio porque tem um problema renal, um problema hepático, um problema estomacal. Então, as agulhas nesses pacientes, o objetivo é a gente conseguir atingir um resultado maravilhoso de tratamento clínico, mas sem a medicação. Uma outra vertente bastante comum é como somos médicos, nós temos habilidade e conhecimento sobre prescrição, então muitas vezes a gente consegue mudar e moldar a medicação do paciente, certo? Muitos pacientes tomam medicações, mas têm efeitos colaterais, então a gente consegue, com a acupuntura, dar uma reduzidinha da dose, é um jogo de números ali, mas funciona e é muito interessante. Né? E tem muitos pacientes, doutor, que ele vai no médico e passa um remédio, vai no outro médico, passa outro remédio, ele vai acumulando. Isso deve acontecer muito no seu consultório, né? Quando ele chega lá, ele está tomando um monte de remédios necessários, né? Bastante, bastante. Inclusive, uma das matérias que a gente costuma ter na especialização é polifarmácia. Então, a gente acaba tendo que estudar a interação medicamentosa de muitos desses medicamentos, porque realmente a gente encontra muita coisa, muita gente tomando medicação, às vezes até uma medicação batendo na outra, uma contraindicada em relação à outra. Algumas coisas a gente mexe, outras coisas a gente devolve para a especialidade com uma cartinha pedindo para que eles alterem, mas sim, esses pacientes que têm muitos medicamentos, que é chamado de polifarmácia, é o termo técnico, sim, é uma atuação clássica da acupuntura no Brasil, também é ajudar na solução da polifarmácia. Doutor, qualquer pessoa pode fazer acupuntura, ou assim, quem tem marca-passo, quem tem, de repente, uma pessoa que tem mal de Parkinson e que já fez uma cirurgia e colocou aquele aparelhozinho no cérebro que é para controlar, para ajudar a controlar as doenças de Parkinson. Qualquer pessoa pode fazer ou tem algumas contraindicações? Não. A indicação de acupuntura é absoluta. Não, de acupuntura, a indicação é absoluta. Não existe nenhuma contraindicação de acupuntura. A grande diferença é que para pacientes que possuem aparelhos eletrônicos no corpo, a gente não pode realizar eletroacupuntura. A eletroacupuntura em pacientes com marca-passo ou com qualquer tipo de modulador nervoso que seja capacitivo, aí a gente não pode ligar ali no eletrodo, assim como ele não pode fazer um monte de exames e procedimentos na medicina ocidental por causa dessa bateria elétrica que ele fica ali no aparelhinho. Mas a agulha normal, a só agulha pode, com certeza. Que é a acupuntura sistêmica, né? Que é através da agulha que as pessoas não conhecem em casa. Isso, perfeitamente, perfeitamente. A agulha clássica, que é só colocar 10 a 30 agulhinhas ali no paciente, não tem choquinho, não tem nada, a gente realmente só estimula os pontos, esses pontos vão levar a informação lá para o cérebro, e com isso a gente consegue modular o que está acontecendo no corpo do paciente. Moxa, doutor, que ela é feito da artemisia, né? Da erva artemisia, que é aquilo tipo um charuto, para quem não sabe, que tem um cheiro de maconha terrível, né? Mas tem, né? Inclusive, Mas já tivemos e ainda temos até hoje problemas legais de chamarem a polícia quando estamos usando moxa
Tenho vários relatos de vários profissionais que acontece isso. Infelizmente, mas está tudo bem. A Artemisia, a gente sabe que ela é uma erva que ela é muito usada até para tratar a malária, é um anti-inflamatório, para uso tópico também é um anti-inflamatório, ela melhora também a parte hepática das pessoas, para as mulheres que têm falta de menstruação. Então, é assim, uma erva que, uso oral, ela tem várias indicações. E ela, como uso tópico, ela vem substituir a acupuntura sistêmica ou não? Não, inclusive o termo em inglês de acupuntura, os dois ideogramas, um ideograma quer dizer agulha, o outro quer dizer calor. Ela é literalmente a complementaridade perfeita das agulhas. Né? Então, através da moxa bustão, que é o que eu realmente vejo o resultado, inclusive já até estudos médicos publicados a respeito, que realmente a moxa bustão que funciona é a da Artemisia, que é aquela de carvãozinho ali, não funciona muito bem, não. Quando você coloca a erva Artemisia, a gente consegue, eu vou colocar muito entre aspas, mas consegue colocar energia ali no paciente, substituir alguma deficiência que ele perdeu pela vida, ou por alguma doença ou alimentação. Então a moxa bustão é uma complementaridade das agulhas. A Luzia, ela, deixa eu ver de onde ela é. Não, aqui de São Paulo mesmo. Ela é da Zona Norte, ó, lá perto de mim. A Luzia, ela quer saber qual a sensação que produz a acupuntura na questão do bem-estar. Durante o processo de agulhamento, né, depois de ter colocado as agulhas no paciente, que é um processo que pode ser relativamente muito tranquilo, muito suave. Óbvio que se você tiver uma doença mais complexa, o médico tem que conversar e dialogar com você sobre a necessidade, às vezes, de pegar um pontinho ou outro mais chato, mas aí depende sempre do paciente. A maior parte dos pacientes, eles vão ficar relaxados, deitadinhos, quase não vai doer, e a presença das agulhas gera um relaxamento absurdo. Cerca de 85%, 87% dos pacientes relatam dormir melhor até num dia, sair de lá até meio em alfa, tranquilos, sossegados, provoca uma sensação muito boa no corpo, até durante uma semana, 10 dias, só de uma sessão de agulhamento. Então, realmente, a sensação vamos dizer assim, mais português, mais claro, é muito bom. Tá. Doutor, qual a frequência deve seguir esse tratamento? Depende de caso para caso? Depende da patologia de cada pessoa? Não. Na verdade, é uma coisa que depende de patologia dependente. Então, tem algumas doenças que a gente precisa agulhar 2 ou 3 vezes por semana. Mas são doenças muito graves, geralmente pacientes hospitalizados. Agora, a maior parte dos pacientes, pelas agulhas irem num ponto, gerar um estímulo mecânico ali, faz um microprocessozinho ali no local. Aquele processo pode durar de 48 horas até 7 dias. Ou seja, uma vez por semana, a gente consegue produzir um resultado palpável e até contabilizável do ponto de vista científico para o paciente durar aquele efeito uma semana. Mesmo casos de dores severas? Sim. O que a gente pode fazer, caso o paciente, por exemplo, vamos pensar num paciente que trabalha com os ombros, sabe? Porque infelizmente a gente tem dor, a gente tem que continuar trabalhando. E aí ele está lá manipulando os ombros, a gente agulha, mantém essa analgesia ali e a gente coloca geralmente pontos na orelha para manter o efeito durante 7 a 10 dias. Né? Porque também quando a gente fala de... seria bom agulhar 2, 3 vezes por semana? Claro, mas às vezes tem uma logística do paciente ou ter que sair mais cedo, ou do paciente ter que se locomover até o lugar, ou o médico se locomover até o lugar. Muitas vezes isso impossibilita. Por isso que grande parte das técnicas se embasa num agulhamento de 7 em 7 dias. Claro, se a gente puder, quanto mais, melhor. Tá. Uma pessoa que está com muita dor, né? Está numa crise de coluna muito severa. Pelo menos no começo, se ela puder fazer mais vezes, ela tem um ganho maior. Isso. Não, ok. Aí quando a gente está numa coisa muito aguda, o cérebro está sendo extremamente estimulado, a gente está lutando contra o corpo. Aí realmente contra aquela lesão, né? Principalmente em casos de coluna. Aí sim, aí a gente pode agulhar até todo dia se for necessário. Mais de uma vez por dia já tira muita energia. Tá. Uma coisa que as pessoas precisam ter muito cuidado,
Porque às vezes eu já conheci várias pessoas que eu falo, você precisa fazer acupuntura, a acupuntura te ajuda muito, sabe? Por que não usar a acupuntura também a seu favor? É muito indicado para você. A pessoa já falou já fiz acupuntura, piorou muito, eu tive muitas dores. Isso depende muito do profissional, né? Ah, claro, não, ó, a pessoa tem que enfiar numa agulha. Se essa agulha não for adequada, se a pessoa não tiver técnica para agulhar, se ela pegar um nervo, se ela pegar um tendão e me machucar o tendão, vai provocar um processo inflamatório. Ao invés de estar tratando, eu estou causando com a agulha um trauma. Realmente, é por isso que a gente tem que estudar tanto, porque realmente a possibilidade de você causar um trauma com as agulhas é alta. Um estudo de 2016 mostrou, inclusive, consequências gravíssimas cardíacas, consequências pulmonares, de erro de técnica de agulhamento. Né? Infelizmente, a gente tem isso no advento profissional. Então, profissionais e profissionais, né? Aquelas pessoas que realmente se dedicam e amam o que fazem, e aquelas pessoas que só se formaram ali no limite da média e bora ganhar dinheiro, o que infelizmente acontece em toda a área da saúde. Isso, mas é real, é verdade, existe. E a gente tem que ficar atento a isso. Primeiro, a pessoa que faz acupuntura tem que conhecer o corpo humano, isso é fundamental, né, doutor? Anatomia, eu diria mais, a anatomia não é nem a anatomia básica, é uma anatomia já mais avançada, porque a gente vai inserir agulhas em todo o corpo. Então, a anatomia não se basta ali de saber onde passa uma artéria aqui e uma artéria ali. A gente precisa saber todas as grandes artérias do corpo, porque a gente tem que evitá-las. Não dá para enfiar a agulha dentro de uma veia principal do corpo, a gente vai causar uma lesão grave. Nervos. A lesão iatrogênica, que a gente chama, a de erro do profissional mais comum, é a pessoa tocar o nervo. Tocou o nervo. É por isso que quando, por exemplo, o pessoal vai tomar injeção no bumbum, tem toda uma marcação que a enfermagem faz para fugir do ciático, por exemplo, entendeu? Se tocar o nervo, é uma semaninha aí mancando. Muito triste. Então, precisa ter técnica. É verdade, é verdade. Muita gente deve te perguntar, a acupuntura dói? Olha, assim, né? Sim, é a pergunta mais frequente que eu recebo. Olha, vou ser bem sincero, ela pode doer, pode não doer. Depende do que está acontecendo com o seu corpo. Se for realmente um problema um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, ou o paciente tiver um medo de agulhas, a gente consegue fazer pontos mais tranquilos e estender o tratamento. Aí agora chega um paciente, muitas vezes que está morrendo de dor, por exemplo, crises de coluna, a gente pede, o senhor me autoriza a pegar um pontinho mais chato, ele dá 2 tapas na nossa cara e fala, você pega qualquer coisa e tira essa dor de cima de mim. Aí fala, ok. Sim. Então assim, pode doer, pode não doer, depende do que está acontecendo. Problemas grandes requerem agulhamentos mais incisivos. Problemas mais tranquilos a gente pode mais suave. Mas olha, eu posso falar uma coisa, André. A maior parte dos pacientes que recebem um agulhamento, às vezes, um pouco mais estimulável ali, a maioria deles, na próxima sessão, eles pedem. Porque sentem um resultado maravilhoso. Ele fala, doutor, pega aquele ponto ali que eu quase gritei e xinguei sua mãe, por favor. Pego. Porque é palpável, eles gostam. Então, chega em casa, poxa, para quem não conseguia pendurar uma roupa, ficar uma semana inteira sem lembrar que existe de ombro, realmente muito, muito gratificante. Muito, ganha. Se livrar alguém de uma dor, né, não só disso, de qualquer doença, já é maravilhoso. Uma pessoa que está convivendo com dor, porque ninguém merece conviver com dor, é terrível, né, doutor? E quando você alivia a dor de qualquer pessoa, é uma coisa fantástica, né, para a pessoa e para o profissional também, né, que é o resultado. Com certeza, com certeza. É muito gratificante. A nossa área é quando a gente vê ali na hora, porque geralmente o resultado é imediato. Quando a gente vê na hora o paciente levantar um braço, levantar uma perna, coisa que não faziam há 10 anos, para eles já muitos choram, muitos se emocionam, e eu vou ser sincero, eu também. Às vezes cai uma lagrimazinha, viu? Porque é bonito. Sim. É bem legal. Isso que é bacana dessa profissão, né? Essa troca. Só vale a pena dessa forma, né? Sim, com certeza. Doutor, a eletroacupuntura, no Brasil, pelo menos, não é uma coisa muito antiga, né? Lá fora já era muito antiga? A eletroacupuntura, na verdade, é uma coisa controversa, tanto aqui quanto lá fora, porque existem aparelhos específicos, existem frequências específicas, então é uma complexidade além dos pontos de acupuntura.
Lá fora, a gente tem lastro literário, ou seja, a pesquisa científica de boa qualidade, já há bastante tempo. No Brasil, até hoje, temos ainda alguma dificuldade, dependendo do estado e da cidade, para autorizar com que aquilo seja feito pelas normas adequadas, pela capacitação médica adequada, às vezes até por uma inscrição em convênios médicos adequada. Infelizmente, alguns ainda confundem. Ela é uma subespecialidade da acupuntura. Nem todo acupunturista faz eletroacupuntura e muita gente, inclusive, só faz eletroacupuntura, certo? Então, é uma especialidade dentro da acupuntura. Uma pessoa que fez uma cirurgia de coluna, tá? Ela tinha um pequeno tumor, ela retirou esse tumor da coluna, que era um câncer. Quanto tempo depois ela já pode fazer acupuntura para ajudar a melhorar essa pessoa num todo? Imediato. Inclusive, assim que acordou da cirurgia, a gente já pode agulhar. E tem, inclusive, grandes ortopedistas, grandes cirurgiões que trabalham dentro da sua equipe com acupunturistas. Então, já sai da cirurgia e até, às vezes, antes do paciente se recuperar, assim que sai do centro de recuperação anestésica, claro, né? A gente já começa a agulhar, porque o quão breve forem feitas determinadas medidas, menor vai ser o inchaço, menor vai ser o edema, que é o inchaço, desculpa, menor vai ser a hemorragia, entendeu? Então, é importante que a recuperação da cirurgia, principalmente cirurgias articulares grandes, a gente consiga agulhar logo depois de ter recuperado do campo cirúrgico, para que a pessoa realmente recupere e tenha alta o mais breve possível. Porque lembrando que o hospital, e agora o Covid mostrou isso, o hospital é risco de infecção. Para Covid, para qualquer coisa, sempre foi, né? Então, quanto antes a gente puder liberar, então muitos ortopedistas utilizam, até cirurgiões plásticos utilizam, inclusive. É bem legal. A acupuntura na estética se usa muito, né? Bastante, bastante. Tem uma médica muito famosa também, professora da Unifesp, doutora Assunta, é uma PhD no assunto, realmente é impressionante. Mas é verdade. Você faz também para a parte estética? Eu gosto de fazer, mas é um público que geralmente está restrito aos dermatologistas, né? Então, a procura é baixa, né? Então, geralmente são sessões mais particulares, com um custo bem mais elevado, e eles associam procedimentos, às vezes, de laser, porque tem a acupuntura laser também, né? Então, eles conseguem colocar laser, então é um procedimento que geralmente tem um custo envolvido um pouco mais alto, e aí a maioria das clínicas não oferece isso, só realmente o pessoal da dermatologia. Mas é bem legal. Tá. A auricular, a acupuntura auricular, ela sozinha, ela já dá um bom resultado, principalmente nas doenças emocionais? Já. Inclusive, uma das maiores autoridades em acupuntura no mundo são duas grandes escolas, a francesa e a chinesa. Da escola chinesa, uma das maiores autoridades é a doutora Huang Lixun. Ela é lá dos Estados Unidos, ela é professora de uma universidade lá, e ela realmente tem toda uma teoria a respeito que vem lá embasada na medicina chinesa clássica, e realmente só aquilo a gente tem resultados assim que parecem que não pertencem ao nosso mundo. É muito bom, é muito interessante. O resultado que a gente consegue, às vezes, sozinha, substitui as agulhas. No entanto, obviamente, como é uma área menor, a gente tem que ser mais preciso, o diagnóstico tem que ser ainda mais preciso, a gente tem que ser ainda mais técnico e mais perfeito naquela pontuação. Porque quanto mais perfeito, porque é uma área pequitinha, né? Então, por ser uma área pequitinha, a orelha é bem menor que o corpo como um todo, a gente precisa ser muito preciso. Tanto que tem os palpadores, tem às vezes palpadores elétricos que a gente utiliza para realmente conseguir produzir um resultado palpável. E assim, se é dor especificamente, a gente tem que pôr o pontinho, estimular e mandar mexer o braço, a perna, andar para ver se melhorou a dor. Tem que melhorar na hora. E aí o tratamento emocional com a aurícula, aí sim, a presença das sementinhas aqui é maravilhosa, o paciente fica a semana inteira relaxado, fica a semana inteira liberando endorfina ali, é muito interessante. Tá, doutor, a acupuntura auricular, para pessoas que querem deixar o vício da bebida, drogas, alcoolismo, ela é bem indicada também, né? Muito, é uma das técnicas mais indicadas, inclusive a gente tem técnicas específicas até de microcirurgias que a gente faz inserindo a agulha e transfixando a orelha, são técnicas já consolidadas, tanto aqui no Brasil como no mundo, para melhorar. Embaixo, né? Ela passa de um lado para o outro, né?
Tá. Isso, parece um brinquinho. Às vezes a gente dá um nó com um fio que chama catgut, que é catgut, É. que é um fio absorvível. O corpo vai absorver ele, depois cai o pontinho. É muito Sim. interessante, mas assim, vamos lembrar uma coisa assim, por mais que a gente tire a vontade de fumar, tire a vontade de usar droga, tire a vontade de comer, às vezes a gente não precisa ter vontade para fazer. Então, às vezes a pessoa fala, vou tirar a vontade de comer. Aí ela tem em cima da mesa dela um balde gigante com chocolate. Aí fica difícil, entendeu? Difícil. A pessoa tem que querer, não adianta, né? Tem que, É, tem é que uma coisa a colaborar. mais, mas é verdade. Tudo na vida é assim, né? Se a pessoa não quiser, o resultado pode até vem, mas ele é muito pequeno, né? Perto daquilo Exatamente. que pode ser, né? Exatamente, concordo. Doutor, zumbido no ouvido e labirintite pode ser tratado com acupuntura? Sim, Principalmente quando a pessoa desloca, existe aquela técnica, né, de colocar que alguns médicos especialistas que colocam quando o labirinto está em desequilíbrio, ele tenta com algumas manobras ajudar isso. A acupuntura, ela precisa dessas manobras ou só ela já é o suficiente? só ela já é o suficiente. Eu mesmo fui um paciente de labirintite. Eu tive labirintite bastante grave, até durante a minha graduação em medicina. E eu tratei com acupuntura na época, então eu sou a prova viva de que ajuda muito. E eu trato muito, tanto labirintite quanto zumbido. Infelizmente, a medicina ocidental ainda não chegou num nível legal para a gente ter um tratamento mais consolidado com relação a zumbido e com relação à labirintite, que a medicação não estrague do outro lado, entendeu? Então a gente precisa realmente dispor de outros métodos. As manipulações é uma das coisas mais famosas na medicina ocidental. Alguns otorrinos fazem ela, alguns quiropratas também fazem esse tipo de manipulação, mas com as próprias agulhas é fácil ali na hora perceber. A gente pega 2, às vezes 3 pontinhos no máximo e manda a pessoa girar a cabeça, some, desaparece. Eu já vi isso centenas, e eu não estou exagerando, mais de 100, cento e poucas vezes na minha vida profissional. Os pacientes, a gente só simplesmente colocar as agulhinhas, a labirintite desaparecer, a gente faz os testes de zumbido, agulha, estimula e de repente o zumbido melhora muito. Sumir depois de um tempo, mas melhora bastante. Tá. Olha, que alternativa bacana, né? Depressão e ansiedade, que as pessoas. E medo, né? São 3 patologias emocionais que estão muito acentuada agora. Principalmente com toda essa insegurança que as pessoas estão, né? Muito sem rumo, e as pessoas começam a não procurar o que fazer, porque quando você procura o que fazer, mesmo você não tendo, você pode fazer uma meditação, você pode fazer um relaxamento, você pode trabalhar a sua respiração, né? Fazer yoga, até em casa dá para fazer isso, até pela internet hoje. Mas às vezes as pessoas não ficam só acumulando, não vai procurar fazer um exercício, não procura, o ser humano, ele pode procurar a se melhorar, né? De várias formas. Mas tem aquelas pessoas que acomoda e vai deixando aquilo acumular. Então, veja, o transtorno de ansiedade vai piorando, a depressão vai piorando, a síndrome do pânico vai piorando. A acupuntura entrando aí, o que ajuda nesse aspecto? Ajuda bastante. Ó. Quando a gente fala tanto de ansiedade e depressão, a gente tem classificações dela, né? Quando a gente tem uma ansiedade, uma depressão leve ou até moderada, dependendo do estilo de vida da pessoa, a gente consegue totalmente tirar sem a presença de agulhas ou medicações. Realmente mudando estilo de vida, mudando fatores de vida, a gente consegue melhorar 100%. Quando ela já está para moderada ou moderada já para grave, aí sim, a gente precisa lançar de métodos terapêuticos. E esses métodos terapêuticos podem ser medicações, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como os conhecidos fluoxetina, sertralina, paroxetina, Sim. ou as agulhas. Eu acho Tá. que a gente sempre tem que escalonar o tratamento. Se o paciente não está numa crise grave, a gente pode começar com agulhas, a gente pode passar para fitoterapia, a gente pode passar aos poucos para medicações auxiliares e depois entrar com antidepressivo. Entrar com antidepressivo de cara é literalmente matar uma formiga com uma bala de canhão. Não tem sentido nenhum. Então, o escalonamento do tratamento
é realmente o que traz resultado. E com o agulhamento, a gente reduz a necessidade de medicação em mais de 80%. Isso é dado literário, não é meu. Então a gente consegue reduzir 80% as medicações, entendeu? Quando a gente entra com fito, a gente muitas vezes quase substitui todas. Aí a gente começa a barrar em outros diagnósticos. Transtornos de conduta, esquizofrenia, aí não. Aí coisas muito graves, a gente precisa realmente de uma medicação específica. Mas mesmo assim, a gente dá uma medicação psiquiátrica, consegue com a agulha reduzir a dosagem da medicação. Toda medicação tem efeitos colaterais. Isso é importante. Sim. E dependência também cria muito. O que tem de pessoas dependentes, né? Com remédios para dormir, remédios para depressão, para transtorno de ansiedade, né? Isso, você entra com a fitoterapia e entra com a acupuntura, que ganho maravilhoso que é isso, né? Eu geralmente, com o tempo, vou removendo todas as medicações antidepressivas desse paciente, a não ser em casos onde, como eu disse, a avaliação seja de risco à própria vida, risco à vida de outros. Aí não, aí são casos muito específicos. Agora, com o tratamento, depois de alguns meses, o paciente começa a apresentar uma melhora, e essa melhora é interessante ver que o antidepressivo fica em excesso. O paciente começa a se sentir mal, e aí a gente reduz a dose, o paciente volta a um estado de equilíbrio, a gente continua o tratamento, reduz novamente a dose, o paciente volta a um estado de equilíbrio. Então, quase que o paciente realmente sente a necessidade. Eu trabalho em muitas clínicas junto da psiquiatria, ou seja, não ultrapasso as competências da minha especialidade, e os próprios psiquiatras trabalham com a gente para reduzir a medicação o mais breve possível. Nem sempre é logo de cara que a gente consegue reduzir toda a medicação, mas também a gente tem que fazer um planejamento de tratamento. Essas histórias de que são dois casos que você falou que são muito preocupantes, eu acho muito válido falar aqui. Pacientes que tomam antidepressivo por 10, 20, 30 anos. Assim, pela teoria clássica, a efetividade é quase zero. Porque não tem estudos mostrando que essas medicações, inclusive às vezes até a mesma medicação, durante 10 ou 20 anos, suficientes para melhorar alguma coisa na vida do paciente. É uma muleta constante. A gente não mexe na vida do paciente. Em última instância, a gente está provocando efeitos colaterais. Às vezes a gente entra com uma ervinha, por exemplo, uma que eu gosto muito de entrar para ajudar no desmame, que tem que usar com muito calma, muito carinho, muito coração, que é o hipérculo, que é a erva de São João. A gente entra com a erva de São João e aos poucos a gente consegue balancear e tirando esses antidepressivos. Assim como remédios para dormir. Lembrando que os remédios para dormir são controlados no Brasil porque a galera exagera muito. Se não colocar controlado no Brasil, todo mundo vai querer essa porcaria para dormir. Né? E, diga-se de passagem, o mais utilizado aqui no Brasil é o emitartarato de Zopidem. Né? Todo mundo toma Zopidem. Todo mundo toma Zopidem. Ou Zopidem ou a prometazina, que é o Fenergan. Os dois têm efeitos colaterais graves a longo prazo. E assim, melhor forma de vocês verem isso, leia a bula. O pessoal fica com medo de ler a bula. Aí, tô com medo, não entendi o que está acontecendo. Leva para o médico. Mostra, doutor, me explica. É função dele. Se ele não quiser te explicar, troca de médico. Tem que explicar, tem que mostrar para o paciente. Porque o Zopidem está falando, por exemplo, na bula, que ele não pode utilizar mais de 2 semanas. E a pessoa começa a ter amnésia. E aí chega pra gente, para agulhar, a gente agulha, tira o Zopidem, a vida volta ao normal. Então é muito importante. E uma das coisas que eu pessoalmente acho que é fantástico e fenomenal para substituir ansiedade, a medicação de ansiedade, depressão e insônia, são as ervas. A gente realmente consegue resultados assim. Olha, um médico falando que os resultados são palpáveis. E tem muita literatura a respeito. Ou seja, não é alternativo. É medicina convencional. As ervas funcionam. Principalmente quando você aprende a associar bem as ervas, né, com dosagens certas, né? Porque tudo tem que ter dosagem. Porque não é que é natural para tomar à vontade, né? Exatamente, exatamente. Porque é natural, quanto mais tomar, melhor. Não tem nada disso. Igual o cava-cava, né? O cava-cava, que é para ansiedade, que é ótimo, só ele tem que ser tomado um período só, porque as pessoas que têm doenças hepáticas, se ele tomar por muito tempo, ele pode desenvolver uma doença hepática. Mas, assim, se tomar numa dosagem boa, equilibrada, por um período, dá um resultado maravilhoso, né, doutor? Com certeza, com certeza. Inclusive, alguns fitoterápicos que são mais delicados, eu já trabalhei em conjunto com uma pessoa que prescrevia muita fitoterapia brasileira, e o médico pode auxiliar, porque eu estou lá, não é para fazer o que eu quero, é para ajudar o paciente.
Então, a gente está tentando entrar com uma medicação aqui mais hepatotóxica, machuca mais o fígado. Eu peço todo mês exame das enzimas hepáticas. A gente vê essa evolução, como se faz com a medicação ocidental, só que a medicação está trazendo benefícios para o paciente e às vezes a enzima hepática simplesmente não muda. Então a gente está conseguindo benefício com coisas mais naturais, com coisas mais acessíveis, né? Às vezes muitas vezes mais baratas, e mesmo assim muita gente tem o fato de não saber, o fato de ignorar, o fato de ter preconceito com a fitoterapia e até mesmo com a acupuntura. Por mais que eu bato o CRM lá, enche o saco. O hipérico é maravilhoso, até para dores também, né? Para ajudar a aliviar dores, né? É maravilhoso, é verdade. É um dos melhores antidepressivos natural, é o hipérico, só que ele tem realmente ter dosagem certa, né? E cada caso é um caso. Doutor, e outra coisa, as pessoas às vezes misturam tudo num pacote. Depressão é um grupo, transtorno de ansiedade é outro grupo, né? Nervosismo é outro grupo e pânico é outro grupo. Então são tratamentos um pouco diferentes, não são? São completamente diferentes. Até mesmo pela acupuntura, você falou, são 5 grandes adversidades emocionais. Faltou só preocupação excessiva. Porque o resto é exatamente... Mas são 5 diferentes. São 5 braços diferentes. Isso é importantíssimo falar, porque, inclusive, cada um deles não é um diagnóstico simples. É uma árvore de diagnósticos. Existem subtipos, até mesmo dentro da ansiedade ocidental, subtipos dentro da depressão. Pela medicina ocidental, hoje a gente entende que, embora o cérebro seja uma estrutura extremamente complexa, um dos fatores que mais é importante no controle da ansiedade, depressão e medo é a presença ou a falta de serotonina, né? Então, a serotonina, tanto os medicamentos todos trabalham em cima da serotonina, mas não é um único fator. Muitas vezes a gente tem uma depressão muito grave por causa de outros neurotransmissores ali no cérebro. Quando a gente vai para a acupuntura, quando a gente estimula o ponto de acupuntura, quando eu encosto a agulhinha lá, você sente. Quando você sente é porque o seu cérebro identificou que o seu dedo recebeu uma agulha. Ou seja, eu estou ativando uma área do seu cérebro. Quando eu ativo essa área do seu cérebro, eu ativo com todos os neurotransmissores que ali pertencem, certo? Então, ou um máximo de neurotransmissores pertencentes ali. Então, eu consigo um estímulo adequado e eu consigo tratar de uma forma mais integral este paciente. Mas são pontos diferentes, para patologias diferentes, e inclusive tem patologias mistas, né? Ansiedade com depressão, geralmente a ansiedade pode ou não estar associada com nervosismo. Então, a gente consegue fazer tudo isso. Diga-se de passagem, é uma das procuras mais frequentes do ambulatório, né? E a gente utiliza muito a acupuntura com a redução gradual de dosagem da psiquiatria com a fitoterapia. Eu faço isso todos os dias da minha vida, os resultados são maravilhosos e os pacientes todos melhoram. E o médico tem que fazer a coisa que é mais da minha profissão, é tratar e mandar embora. Some da minha frente, nunca mais quero ver você. Porque se vem pra mim é porque tem algum problema, entendeu? Então eu mando energias positivas para você e para sua vida, mas o médico deve ser consultado só uma vez por ano, e preventivo, e não toda hora. Então, quanto antes o paciente nunca mais me vê, mais eu fico feliz. Embora seja triste. Mas... Não, tá certo. Vem outros, né? Exatamente. Aquele que apoia e é tão bom isso, né? É maravilhoso isso. Com certeza, muito gratificante. Não ficar na dependência, né? Não precisa ficar na dependência que vem outras pessoas, né? O que mais tem no mundo são pessoas e pessoas precisando de tratamentos. Então, novos surgirão. Então, não precisa ficar naquela dependência. Doutor, as doenças emocionais não, as doenças crônicas, tipo epilepsia. Tá, uma pessoa que já tentou, porque tem vários casos que as pessoas vai trocando de remédio para epilepsia e ela começa a não ter um bom resultado e vai trocando de remédio, vai trocando e nunca acerta um remédio. Sempre tem uma crise, às vezes tem uma crise que demora um pouco mais, mas mesmo tomando a medicação, essa pessoa tem crise de epilepsia. A acupuntura pode entrar aí como um complemento no tratamento? Sim, com certeza. Inclusive, isso que você falou foi exatamente a maior procura de pacientes epiléticos, né? É o fato de não ter mais medicação, não sobrou mais nada.
Passou pela neurologia, passou por vários especialistas, trocou a medicação várias vezes e aí começa a voltar a ter crise porque não tem mais o que fazer. E aí a gente tenta aumentar a dosagem do antiepilético e ele começa a machucar o fígado, começa a machucar o rim, o coração. Então, às vezes a gente entra com a acupuntura para isso. Essa foi uma das maiores entradas da acupuntura dentro da neurologia. A neurologia sempre foi uma área muito resistente à medicina tradicional chinesa e à acupuntura. Mas pacientes epiléticos, geralmente, quando o neurologista começa a mandar para a gente, de repente eles voltam com uma dose menor do que quando vieram, quando o neuro prescreveu e fala, e aí, você teve alguma crise? Faz um eletroencefalograma, está show. Aí eles olham e falam, nossa, o que você fez? Você tomou outra coisa? Não, só coloquei as agulhinhas. E aí eles conseguem ver, porque médico é meio São Tomé, né? Precisa ver para crer. E aí eles começam a ver que funciona. Aí, de repente, eu sempre falo, um paciente epilético que você consegue diagnosticar de forma correta e tratar de forma correta, aparecem mais 10 no mês seguinte. Porque realmente é uma coisa que é muito difícil para a medicina ocidental. Chega uma hora a gente não consegue mais, a gente fica batendo no muro. E a acupuntura trata muito bem isso, de forma muito bonita, inclusive. Tá. Obesidade, doutor. A obesidade ela tem crescido assim uma coisa assim assustadora, né? E nós não estamos falando em questão de estética, não. Estamos falando em questão de saúde mesmo. Obesidade quando atinge a saúde da pessoa. Porque a beleza é muito relativo. A pessoa pode ser gorda e ser bonita, né? Isso não é questão de beleza. Eu estou falando obesidade quando começa a atingir a saúde da pessoa, que a pessoa começa a ter diabetes, pressão alta, doenças do coração, inúmeras doenças. E quanto mais cedo, se a pessoa está ganhando peso muito rápido, e quanto mais cedo ela procurar fazer mudanças na vida dela, lógico, da alimentação, e procurar um tratamento, o mais cedo possível, melhor, né? Acupuntura nesse caso. Com certeza. A obesidade é um mal muito grande, que ainda a gente deve piorar, a gente ainda está numa curva de ascendência. Como você disse, não tem a ver com a parte estética, né? A gente tem diversas medidas aí desenvolvidas ao longo do tempo para tentar realmente, como você disse, tentar diferenciar a parte estética da parte de saúde. Não existem níveis ainda tão absolutos, mas a gente pode dizer que o IMC é uma medida que a gente faz ali em relação à altura e o peso. O IMC é um fator de saúde relevante, não único, mas relevante. E uma outra medida para a gente definir a obesidade é a circunferência abdominal. Quando a gente vê na Sociedade Brasileira de Cardiologia, quando a gente vê em risco cardiovascular em relação à obesidade, o risco, isso está no documento, né? Não são palavras minhas, o risco cardiovascular oscila com circunferência abdominal. Entendeu? Muitas vezes a pessoa até nem é obesa de corpo, mas ela tem uma barriga muito grande. Quando a gente fala que a pessoa está obesa, às vezes a gente está olhando para um corpo como um todo, mas aquela gordura que se acumulou ali também pode estar nas artérias, nas veias, no coração, nos órgãos. Então, a gente precisa definir o que é gordura visceral, de gordura do tecido adiposo, mas, em última instância, quando a gente pensa na acupuntura, a gente precisa exatamente primeiro definir isso que eu te disse. Circunferência abdominal, a gente precisa ver o IMC, precisa solicitar exames de colesterol, precisa solicitar hemograma para ver se já não está uma diabetes, precisa diagnosticar uma possível hipertensão arterial, uma pressão alta. Então, afastado tudo isso, problemas mais graves que precisam de medicação imediata, a gente consegue sim agulhar para ajudar no processo de emagrecimento. É aquela história, se você quer correr, eu consigo transformar a sua bateria de 110 em 220. Agora, se você quisesse ficar sentado assistindo televisão e eu ligar no 220, não vai mudar nada a sua vida, você não vai emagrecer. Então, quando eu pego, por isso que é muito difícil a acupuntura para emagrecer em pacientes sedentários. A gente fala, mas se eu fizesse exercício eu já ia emagrecer de qualquer forma. Você fala, não. Com a acupuntura a gente consegue quase dobrar a perda corpórea em um mês. A gente consegue ajudar o paciente a emagrecer. Mas isso quer dizer que o paciente também tem que ir lá, tá gastando energia, né? O que a gente faz com a agulha, inclusive o nome da técnica é a técnica da esponja. Então a gente pega, como se o corpo estivesse tudo sujo de gordura, a gente pega essa esponja e enfia debaixo da água, que é a acupuntura. Puxa e ela vai lavar. E aí você fica fazendo isso com a esponja durante muito tempo ali debaixo da água, até que você limpa a gordura da esponja. Mas isso requer trabalho. Esse trabalho é do paciente. Do paciente. Nosso não. Entendeu? A gente é a água, a gente é o detergente, mas a força... Não adianta jogar água e detergente e largar a esponja lá, entendeu? Tem que fazer isso aqui. Se o paciente não fizer isso aqui, a gente não consegue.
Então, a gente Muito geralmente bem colocado, agulha pacientes que já estão tentando. Aí funciona legal, a gente ajuda muito bem. Agora, pacientes que falam, doutor, pode aí pra eu perder uns 10 quilos para caber num vestido de formatura. Fala, pô, minha filha, como diz o meu mestre, a única agulha que emagrece você sentado é a agulha que costura a boca. O resto não. Gostei, é boa, essa é boa. Agora tem muita gente que come por transtorno de ansiedade, né? Tem a compulsão por comida, doce, tudo isso, né? E já é um outro quadro, né? É um quadro associado. Às vezes a gente pega esses pacientes obesos, às vezes eles não são obesos. Inclusive, às vezes esse quadro de compulsão alimentar são pessoas que também têm compulsão por atividade física. Aí balança elas com elas. Aí eu tiro a compulsão da atividade física, a pessoa de repente vira sedentária, engorda muito. Mas a base não é nunca o engordar ou não ter atividade. A base é o fato do transtorno da ansiedade. Raramente a gente tem uma obesidade que não tem ansiedade associada. A não ser que exista algum problema metabólico acontecendo. Se não existe um problema grave ali no corpo, a pessoa basicamente come por ansiedade e por cabeça vazia. A pessoa não tem nada para pensar, não tem nada para fazer, porque assim, vou botar 1001 atividades. Você não consegue parar para beber água, você não consegue parar para almoçar. Agora eu vou tirar todas as atividades da sua vida, vou te colocar no ócio, na ostracização absoluta. Você não tem nada para fazer, você olha ali em cima da mesa e fala, chocolatinho. Vai lá e pega balinha, e pega o dia inteiro assim, pega. Aí complica. Aí a gente tem que agulhar e tem que explicar para o paciente isso. Tem que falar, olha, você precisa fazer alguma atividade da sua vida. Vai ler, vai fazer um curso, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer uma faculdade, mas tem que botar essa cabeça para funcionar. Importante isso. Amor, né? Você tem que ter amor, se gostar, né? Às vezes precisa, né? Igual você colocou muito, perfeito isso. Eu acho que é certo por aí mesmo. Perder peso num todo. Pode ser acupuntura, sim. É um grande aliado, sim. Mas atividade física também vai ser dispensado? Não. Você ter uma boa alimentação equilibrada? Não. Né? Então, é um todo, né? E isso depende muito da pessoa. Quando a pessoa quer, não é só a obesidade. Acho que tudo na vida, doutor. Se a pessoa determina, não, eu quero mudar isso na minha vida, a partir de hoje, tá? Eu quero. Porque a força interior de cada um é só você ir em busca dela que você encontra. Todo mundo tem essa força interior, né? Então você vai procurar uma acupuntura, vai procurar qualquer outro tratamento, como complemento desse tratamento, você vai dar um bom resultado maravilhoso. Mas você tem que querer isso, né? Com certeza. Então é papel de quem está ali na frente, tentando ajudar a pessoa, às vezes dá umas chicotadas, assim. Às vezes a gente tem que falar umas coisas que não são tão legais, mas que são necessárias. Aí a pessoa às vezes acha que a gente foi muito bravo, mas não. Às vezes o coração tá todo aberto, bonitinho, depois a gente abraça, beija, sabe, para ficar tranquilo. Mas às vezes é necessário ser mais... precisa fazer alguma coisa. Da pessoa, né? Sim. Ele tá lá para isso, pra gente ajudar, né? Se o médico é bravo com o coração aberto, ele ajuda. Agora, se ele é bravo porque ele é bobo, aí não ajuda ninguém. Se ele é mal-humorado, né? Muda de então, profissão. ele não vai ajudar ninguém. É verdade, Ele não gosta de gente, então não tá no lugar errado, né? Às vezes só gosta de dinheiro, o que infelizmente é comum, né? Mas tudo bem. É verdade. Por essa parte. Menopausa, doutor. Menopausa, eu sei que a fitoterapia pode ajudar muito na reposição hormonal, que é a amora miúda, a semicifuga, né, as isoflavonas da vida. Você tem uma gama muito grande de produtos naturais que as mulheres podem hoje ajudar muito nos sintomas da menopausa. A acupuntura também aí pode entrar junto com esses tratamentos naturais e trazer um resultado maravilhoso. Com certeza. Inclusive, quando a gente fala de menopausa, climatério, fogacho, né? São sintomas que a medicina ocidental, uma das poucas formas que eles têm é regular com terapia de reposição hormonal. Cada vez mais que passa o tempo, a gente vê que terapia de reposição hormonal pode sim estar associado a aumento de taxa de câncer de mama e de ovário. Então a gente evita a terapia de reposição hormonal, a não ser em últimos casos. O que até ginecologistas estão começando a observar é isso que você falou, a fitoterapia. Inclusive, eu já vi um monte de prescrição de ginecologista com fitoterápicos, porque realmente tem um efeito. Amora, um dos mais famosos, né? Inclusive, isso é coisa da minha avó, chá de folha de amora para tirar o fogacho, né? Então, bem interessante. Semicifuga não é da sua avó, não, mas é uma erva. É o chá de folha de amora. Esse eu conheço e tem muitos pacientes que tomam, né? Mas assim, muitas...
A semicifuga também você conhece? E Não, você usa? Não? essa não, essa não. Tá. A semicifuga, ela ajuda na reposição hormonal, ela é uma erva natural, que ela, associada à mora miura, ela dá um estado maravilhoso, ajuda na reposição hormonal e todos os sintomas também da menopausa. Aí, ó, tá vendo? Vivendo e É. aprendendo. Olha, é maravilhoso. Realmente, para climatério, eu acho que a fitoterapia literalmente essencial. Precisa. Porque, até pelo ponto de vista da medicina chinesa, o climatério é quando você perdeu uma capacidade, que é lá de ovular. Então, tentando explicar em termos mais leigos, tem uma perda. Então, essa perda corpórea que nos faz condicionar a ovular, a poder ter filhos, a menstruar regularmente, essa perda é uma deficiência energética. Essa deficiência energética a gente tem que encher o buraquinho que está vazio ali. Então a gente precisa colocar uma matéria. No entanto, muitos pacientes têm uma perda muito volumosa, principalmente quando há fatores emocionais envolvidos, então eles têm uma perda muito agressiva no climatério. E aí, quando essa perda é muito agressiva e a fitoterapia não ajuda o suficiente, a gente agulha. Inclusive, isso é questão de prova, os pontos clássicos para climatério cai todo ano em prova de título. Não dá para se formar especialista em acupuntura se você não sabe tratar climatério. Eu tenho pelo menos 1/3 das mulheres que passam o bio, todas estão passando pelo climatério. E às vezes elas até esquecem, porque a gente agulha, melhora na hora, e a gente vai tratar um ombro, a gente vai tratar um joelho, uma ansiedade, mas o climatério ele desaparece com uma velocidade bem interessante com a acupuntura. Questão de 2 ou 3 semanas, geralmente o paciente já refere quase que desapareceu os sintomas do fogacho, de ficar suando, né? É horrível. Mesmo a mulher que já está num período que ela está com queda de cabelo, secura vaginal, secura de pele, a acupuntura, até nesse momento, ela já ajuda a Sim, melhorar esses sim, sintomas? sim, sim. Inclusive isso que você está falando, o nome disso clássico é deficiência de uma energia chamada Shui, né? Você acabou de descrever a deficiência clássica, é isso. Inclusive é uma coisa muito bem descrita, porque assim, a gente pensa lá na China, por mais que tinha a ala fitoterápica, muitas vezes eles não tinham acesso a plantar essas ervas, né? Algumas ervas têm uma dificuldade de plantio, de acordo com o clima. Então, as agulhas é mais fácil. Ali, qualquer negocinho que você, às vezes com um palitinho de bambu, você já estimulava os pontos. Então, tem muita teoria sobre climatério, que ó, desde que a humanidade é humanidade, a gente tem mulheres na menopausa. Isso incomoda muito. Então, muitos acupunturistas lá na antiguidade, quando não tinha quase erva direito para tratar legal, a gente conseguia estimular bem forte com a própria acupuntura. E tem um resultado legal, tanto que chegou até a gente aqui milênios depois. Você vê, as mulheres, as japonesas, porque elas começam a ter uma alimentação, assim, eles comem muito a soja, desde muito cedo, né, que é rica em isoflavona, e no período da menopausa, elas têm, não é que elas não têm menopausa, mas é bem mais leve do que as outras mulheres que não têm o hábito de usar a soja, né? Isso, perfeito. Isso é fato científico, né? Então, a É, soja é um grande protetor para a menopausa, com certeza. Mas, assim, que é aqui no isoflavona. Brasil, quando a gente fala de soja, assim, para uma população que é economicamente mais ativa, melhorzinha, ok, vamos substituir o queijo por tofu. Às vezes eles até topam. Agora, quando a gente vai na periferia e tenta É, substituir o queijo por tofu, a gente leva um tapa, entendeu? Não pode. né? Então, infelizmente, a soja é um pouquinho mais difícil da gente colocar. Às vezes, a gente pede para a pessoa comprar uma farinha de soja para misturar no bolo, alguma outra coisinha, mas é muito difícil associar para o pessoal mais da periferia das grandes cidades. É verdade. Doutor, a última pergunta, que eu sei que você já está cansado, né? Trabalhou muito hoje. Não, mas vambora. Pode perguntar. Ó, doenças, a pessoa que está, e que tem crescido tanto isso, doenças renais, né? As pessoas, função renal, não é? A pessoa perdendo a capacidade do funcionamento dos rins. Acupuntura, quando a pessoa já tem 20% só da função renal, a acupuntura pode entrar aí e ajudar essa pessoa neste momento? Complexa essa pergunta, hein? Muito complexo e muito delicada, eu diria, Sério, né? porque pela tradição chinesa clássica, quando existe uma alteração muito agressiva na matéria, a energia já se foi, perdeu o lastro, entendeu?
Então a gente consegue ajudar. Nesses casos, por exemplo, onde há uma perda muito grande, a fitoterapia chinesa é inserida. Mas como aqui no Brasil não tem muita fitoterapia chinesa, embora os grandes laboratórios, por exemplo, como a Taimin, a SKL, eles trazem uma fitoterapia boa lá da China, a gente precisa, às vezes, lançar mão só de agulha, né? E com a agulha, o que a gente consegue? A gente não consegue reverter o processo de lesão renal, mas a gente consegue fazer uma coisa que, às vezes, o pessoal acha ruim, mas a gente consegue não deixar piorar. O que muitas vezes é um bom... É um ganho, porque o normal seria uma queda, né? Cada vez mais a função renal da pessoa ia caindo. A gente consegue estabilizar essa função junto com a medicina ocidental, sozinho não. Mas junto com a medicina ocidental, a gente consegue estabilizar a função renal, a pessoa fica nos 20% tranquilo, às vezes precisa dialisar de uma certa periodicidade. Então, é importante a gente sempre se aliar, porque já são situações mais graves. Mas, sim, eu tenho pelo menos uns 35 pacientes dialíticos. Eles fazem diálise e eles vão lá na acupuntura porque aumenta a necessidade do tempo de diálise. Isso, inclusive, tem setores em grandes universidades que trabalham com isso. Isso já é um conhecimento já bem consolidado, por volta ali do final dos anos 90, tem já artigo científico a rodo em relação à redução do número de diálises por sessões de acupuntura. Então é interessante. Obviamente, isso tem que ter um estilo de vida bom, um estilo alimentar bom, porque não adianta nada. A agulha vai lá, a medicação vai lá, a diálise vai lá, ele sai de lá, come 18 pizzas e vira o saleiro na boca. Aí também fica difícil. Uma coisa assim que está acabando com a humanidade, as pessoas, uma parte está reavendo, até uma questão cultural, a alimentação é uma questão cultural, né? De cada país, né? O brasileiro está começando a reaver, vamos dizer assim, de ter uma alimentação mais equilibrada, um alimento com menos sódio, temperos industrializados, né? Porque tudo isso, no montante, isso acaba com a saúde do ser humano e as pessoas às vezes não se enxergam isso. Tudo bem, não precisa ser nada chato, de vez em quando tudo é permitido, a gente está falando no dia a dia, né? Mas no dia a dia a gente precisa ter um olhar melhor para a nossa alimentação, né? Num todo. Claro, com certeza. Literalmente, se eu for pensar em medicina chinesa, 50% da energia do meu corpo vem da respiração e os outros 50% vem da minha alimentação. Ou seja, uma alimentação ruim, metade do meu corpo não está funcionando decentemente, né? Então, é muito importante, isso que você falou, uma coisa bem averiguável hoje em dia. Realmente a gente está tendo uma mudança de comportamento alimentar e como eu atendo também na periferia, eu também vejo na periferia que, bem distante do centro, com pouco acesso à informação, até mesmo eles têm percebido uma necessidade de alteração alimentar, a tirar um pouco aquelas coisas muito industrializadas. O pessoal hoje tem feito bastante uma coisa que a gente chama de dieta viva, que é para ter lá um mortinho em casa, bem mais rudimentar, não precisa ter muita coisa. Às vezes quebrar um negocinho de alecrim, tirar as folhinhas e jogar na carne para pôr no forno, já precisa colocar bem menos sal, bem menos tempero, a carne fica mais saborosa, ou o frango, ou até mesmo se você for vegetariano, você vai fazer lá, e não precisa jogar muito sal, você não precisa temperar com excessos, entendeu? Então é muito interessante, e realmente uma das queixas, inclusive, que faz a gente rever muito a alimentação é sono. A pessoa não dorme direito e durante o dia sente muito sono o dia inteiro, principalmente depois do almoço. E aí, quando a pessoa tem uma alimentação levemente mais saudável, às vezes não precisa nem pouco, só para você ver como a nossa alimentação não tem energia nenhuma. Quando a gente dá um pouquinho de energia para a pessoa já depois do almoço já está ligada. Fala, doutor, não estou nem mais tomando café depois do almoço. Então você fala, aí ó, tá vendo? O problema não era o café depois do almoço, o problema é a sua alimentação. Então, quando a gente aumenta arroz integral, coisas mais saudáveis, mais fresquinhas, entendeu? Então, a pessoa se sente melhor depois do almoço, sono zero. Então, vale a pena, vale muito a pena. E as pessoas, elas têm um mito que a alimentação saudável é mais cara. É o contrário, a alimentação saudável é mais barata, né? Porque você pode usar o alimento num todo, não desperdiçar o alimento, usar os talos, usar as cascas, transformar tudo que você transforma em receitas maravilhosas, você pode usar o alimento num todo, você vai economizar, porque as porcarias que são mais caras, né? Desde o tempero industrializados, o suco industrializados, os alimentos industrializados em si, eles são muito caros, né? Até os leites que as pessoas podem fazer em casa, um leite de castanha, para quem tem intolerância à lactose, não pode tomar o leite.
né? Você faz em casa, ele fica muito em conta. O leite de inhame, né? Que é um leite tão nutritivo e que se torna um leite muito barato e super simples de fazer. Então, quer dizer, se a pessoa quiser, ela pode mudar a alimentação dela e, ao contrário, ela gastar muito menos, né? Com certeza. Inclusive, hoje a gente vê aqueles snacks saudáveis, né? Nessas lojas que são caríssimos. O pacotinho de alguma coisa com tapioca, 30 contos. Que absurdo. Mas isso, gente, não enche nem o buraco do dente. Aí você fala, pô, mas peraí, deixa eu ver. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um vaso vagabundo, enfiar a terra, que também é barata, ou você pode pegar no jardim, certo? E enfiar um negócio de couve. E aí você pode ficar mascando couve. É tão duro quanto o snack, é mais saudável, vai te trazer mais nutrientes do que o snack saudável de tapioca, chique, salsão, erva doce, coisas maravilhosas e duras para a gente mastigar quando a gente precisa, entendeu? Mastigar para dar uma ativada, assim, e que são mais gostosas, a gente não precisa fazer nada, não precisa gastar. Comer bem não é comer mais caro. Se você come mais caro, se você está comendo coisas que a indústria produz. Agora, se você plantar na sua casinha, não é difícil, não precisa de chatice, não precisa regar, precisa ficar com psicose. Muitas vezes só de manter ali onde bate chuva já é o suficiente. É verdade. Os japoneses fazem isso, né? Mesmo eles não tendo terra, eles dão um jeito, né? Eles têm Sim. até no telhado eles fazem, tá? Eu tinha na minha casa, agora não tenho mais, porque eu precisei de fazer uma reforma, mas eu tinha um pé de uva no meu terraço, que ele era 2 pés, não era um só, não. Ele dava uma quantidade de uva no terraço, em 2 vasos, que era uma coisa absurda, tá? Dava assim, depois eu tive de tirar, eu levei as mudas, eu tenho um sítiozinho, levei lá para o meu sítio, as mudas. Mas no terraço, ele chegava a dar mais de 500 cachos todo ano, Nossa. entendeu? 2 pés, mas cobriu o terraço inteiro. Era muita uva. Aí, Então, ó, tá assim, vendo? se quiser, a gente faz. Uma horta vertical da... Tá, e quando você, por exemplo, pega a sua uva, pega que você sabe que você foi lá, naquele dia que você estava cansado, jogou uma aguinha, porque viu que a terra estava meio esturricada, foi lá e jogou uma casquinha de ovo um dia, porque você viu no Instagram que é legal, a boa de café, de repente você tira aquela uva, põe na boca, e aqueles olhos brilham, que aquela uva doce, não é só o pé de uva, não é a mesma uva que você comprou no supermercado, é a sua uva. Aquilo tem um sabor que não paga. Então, plantar as coisas em casa é impagável. Eu tenho um pé de figo, que toda vez que eu como os figos que saem do pé, é o dia inteiro Você sorrindo. mora em casa? Eu moro em casa, moro em casa. Eu moro na Zona Norte também, perto do Horto Florestal. Tá. Então, aqui tem espaço, tem natureza, tem muito polinizador, muita abelha, muito pássaro. Então, as frutas nascem com muita facilidade aqui, inclusive. E assim, é muito sensacional você comer algo que você mesmo plantou. É uma sensação que, infelizmente, muita gente nunca teve, mesmo com bastante idade, o que é muito triste. E que quando tem, por isso que eu recomendo todo mundo aqui, se você gosta de alguma coisa, vai temperar a carne, planta tomilho, uma coisa tão fácil, tomilho difícil morrer. Cebolinha você pode jogar do telhado que não morre, um bicho bravo, cebolinha, entendeu? Então, muita coisa a gente pode ter em casa e melhora muito, porque a gente está comendo vida, a gente está comendo o que a medicina chinesa chama de qi, a gente está comendo alimentação. Então, inclusive na nossa prática clínica, dentro da Unifesp, a gente fala sobre isso, tem ambulatório sobre isso, tem discussão, aula sobre isso. Porque, como eu disse, é 50% da nossa entrada de energia. Então, quando a gente regula isso legal, o paciente evolui de uma forma absurdamente boa. Portanto, comam coisas saudáveis e vivas. Maravilhoso. Olha, a gente bate. Eu acredito. Gosto de você mais ainda. Doutor, qual que é o seu telefone na Zona Norte? Porque da outra vez a gente deu o telefone da Zona Norte. Da Zona Norte, eu vou te dar outro telefone, porque o da Zona Norte, eles estão em algumas adequações, e aí, para ficar mais fácil, tem uma que eu atendo na Zona Leste, Oeste e na Zona Sul. Então, é um lugar mais grande, maior, então não, talvez eu consiga, deixa eu só pegar o telefone aqui um minutinho, talvez mais fácil agendar, mesmo porque agora, devido à pandemia, muitos lugares ficaram sem pacientes. A gente quase não atendeu na pandemia. E agora, só que esses pacientes não pararam de ter dor, ainda continuam se alimentando mal, não pararam de piorar a doença deles, porque não tinha um atendimento médico, ninguém para conversar com eles. E agora voltou muito paciente porque não está aguentando mais.
porque a dor chegou num nível, mesmo no grupo de risco, eles vêm, a gente toma todos os cuidados, mas eles não aguentam mais de dor. Tem gente que chega lá chorando de dor, entendeu? E aí, entre ir numa clínica, entre ir no hospital, eles preferem ir numa clínica, certo? A clínica chama-se Equilibrium. Equilibrium. Ela tem isso, ela tem leste, sul e oeste. Então, pega quase tudo. Só a Zona Norte que não tem agenda. Não tem agenda mais na Zona Norte, então por isso que não adianta passar. 20,90, 19,30. Nossa, esse é fácil. Olha, gente, se você não conseguir gravar esse telefone, você tem que ver o tratamento, porque a memória tá ruim. Porque esse é fácil. Esse é fácil. 20,90, 011, quem for fora de São Paulo, que às vezes tem muita gente do interior também, né? Fazer tratamento aqui. Claro, a grande São Paulo é imensa, né? É um país. Sim, né? Com certeza. Então, é 2090 1930. 2090 1930. 2090 1930. 2090 1930 011. Você liga lá e fala: eu quero marcar uma consulta com o Dr. Rafael Aguiar. Entendeu? E agenda um horário. Isso, se alguém precisar também, tem aqui, eu acredito que deve estar meu nomezinho aqui da rede social, pode me mandar uma mensagem na rede social, eu também atendo pelo SUS, certo? Tanto no limite na periferia, ali próximo a São Mateus, como eu também atendo lá no Hospital São Paulo. Então a gente pode colocar, existe uma lista, claro, porque é muita gente que precisa, mas eu também atendo pelo SUS. Caso exista alguém aqui assistindo que tem uma dificuldade financeira e tal, ou não tem convênio, ou não quer, ou quer passar pelo SUS, tudo que eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudá-los. Então, conte comigo. Doutor, eu não sei, não consigo ler o nome daqui, mas eu acho que é Janine. Ela falou que faz acupuntura auricular porque ela tem fibromialgia e que quando ela faz, incha muito a orelha. Isso é normal? Não. E não tem nenhuma relação com a fibromialgia, eu posso adiantar. Certo? Sim. Pacientes fibromiálgicos são muito reativos. Tanto que existem alguns testes que a gente faz até por diagnóstico, eles ficam vermelhos com facilidade e tal, eles têm uma reatividade muito grande. Então, os pacientes fibromiálgicos, a gente tem que ser ainda mais preciso. A gente precisa colocar muito poucos pontos, muitos lugares muito precisinhos, porque se a gente encher a orelha de agulha ou de semente, a pessoa vai sentir dor, aí pode estar em excesso. Não a conheço, não sei, mas não é normal. A orelha não incha quando coloca a sementinha. Não é normal. Sim. Mesmo sendo agulha, a acupuntura da orelha não importa. Seja aquela agulhinha, pode ser a sementinha, qualquer uma delas, o efeito é o mesmo, né? Exatamente, o efeito é o mesmo. E não incha. Tá. E para fibro, é o contrário. Eu sei que eu conheço um monte de gente que tem fibromialgia e que quando faz acupuntura é o contrário, ele alivia muitas dores, né? Porque a fibromialgia também tem muito a ver com o emocional, não tem, doutor? Tem, absolutamente. Na verdade, vou tentar falar muito rápido também para não ocupar o tempo do pessoal. A fibromialgia não pode ainda ser considerada de uma forma muito agressiva como uma doença. Ela ainda é algo em estudo, a gente não entende a causa pela medicina ocidental. O nome correto é síndrome fibromiálgica. Certo? São coisas que a gente observa na medicina ocidental e a gente ainda não entende muito bem pela medicina ocidental da onde vem, nem para onde vai. A gente só observa e tem umas ideias sobre tratamento. Então, é uma coisa meio perdida na medicina ocidental. Pela medicina oriental chinesa, é uma coisa muito tranquila, a estagnação do Gan-Yang, que é a estagnação do fogo do fígado. Isso provoca polimialgia, dor em tendões generalizadas. É muito fácil resolver com a acupuntura. É muito simples. Em 2, 3 sessões, o paciente já nem lembra mais que dói o corpo inteiro, entendeu? E um dos componentes piores é porque esse problema que acontece no corpo não é porque, sei lá, é castigo divino. Não, é emoção. Emoção estagnada, emoção parada, falta de resolução da vida. Existe, inclusive, uma estatística que 92, 91% dos pacientes que têm fibromialgia passaram por situações extremamente traumáticas na primeira ou segunda infância. Coisas graves, sérias, e aquilo está guardado ali. Inclusive, isso precisa ser trabalhado, a pessoa precisa tirar isso de dentro. Muitas vezes eu pergunto isso, o paciente começa a me contar, eu falo, mas você já falou isso com alguém? Ele falou, nunca, doutor, e começa a chorar.
Mas eu sou a primeira pessoa, você tem 60 anos nas costas, é a primeira pessoa que você está falando sobre tudo isso, quando uma coisa que aconteceu quando você tinha 8 anos, aí ó, e aí não é só agulhar, não é só dar remédio, às vezes a gente precisa tirar um peso das costas desse paciente. Então, existem técnicas, obviamente, para se falar com esses pacientes, a gente estuda isso também, mas é importante entender que a fibromialgia, na verdade o nome é síndrome fibromiálgica, melhora muito com a acupuntura. Inclusive, 99% dos pacientes da fibromialgia vai para a acupuntura. Isso é bem clássico, porque a medicina ocidental não dá jeito. Tem casos que as pessoas, que você tem indica, a hipnose, você gosta de hipnose? Eu não conheço. Eu não conheço. Então, eu não conheço hipnose, mas eu entendo que a hipnose, a psicanálise e a psicologia, eu não consigo tratar sem a psicologia a fibromialgia, isso é ponto final. Certo? Sempre tem que ter um psicólogo ali associado. Eu explico isso para o paciente. Inclusive, eu tenho contato com um monte de psicólogos por causa disso. E aí, esse triozinho da parte que está mexendo com a mente da pessoa, são todos fundamentais para a melhora de pacientes fibromiálgicos. São obrigatórios. Aí vai depender da pessoa. Ela gosta mais de contar da infância, ela quer fazer mais uma análise. Aí, ok, ela pode ir para a parte analítica freudiana. Não, eu quero uma coisa mais rápida, ela pode ir para a cognitiva comportamental. Então, eu acho que a pessoa também tem que ter a opção de escolha. Não, doutor, eu quero fazer hipnose. Pode fazer hipnose, desde que você melhore. O importante é melhorar. Se alguém virar para mim e falar, nossa, eu não consegui andar, não consegui pentear o cabelo. Eu fui no médico, ele mandou eu bater 2 palmas e dar uma viradinha, e aí de repente eu melhorei, e aí é isso, doutor. Eu falei, então vai de novo nesse médico. O importante da vida é ter qualidade de vida, é sorrir todos os dias, certo? Essa coisa de ficar sendo muito rígido, muito tem que ser do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu acho que tem que ser, isso é coisa de médico que tá lá na medicina, não é pelo paciente, não. Cuidado com isso, entendeu? Mas a fibromialgia melhora muito com a acupuntura. Eu adoro ver pacientes de fibromialgia porque eles entram tristes e saem todos sorrindo, dando abraço e beijo. Quando pode, né? Agora não tá podendo. Tô carente de abraço e beijo. Mas logo vai poder muito. E deve, né? Nem me fale, com certeza. E as pessoas, se permitir, às vezes as pessoas ficam fechando tanto, não se permite amar e ser amado também, né? Isso também tem muito a ver com tudo isso, né? As pessoas não se abrem para a vida, né? E isso aqui é tão passageiro, né? Amar e ser amado é uma coisa, é uma troca innecessária, né? Com certeza, eu apoio o número de grau, precisa. Realmente, esse fluxo de emoções, esse fluxo de amor no ser humano, cura muita coisa. Obviamente, né? Você já está com uma lesão. Eu cortei seu braço, amar não vai ter diferença. O que eu preciso entender é o porquê cortou seu braço. Por que você estava nervoso quando você estava com a faca? Entendeu? Então, aí, se eu tiro nesse nervosismo, você fica amado, você fica em paz, você está ali cortando com amor e paixão, você vai se cortar menos. Entendeu? Então, ajuda sim. A emoção ajuda na carne e a carne ajuda na emoção. É importante isso. O yin afeta o yang, yang afeta o yin. Que legal. Então, gente, se você quiser marcar uma consulta com o Dr. Rafael Aguiar, acupunturista, ele é médico, tá? Se precisar de alguma medicação também, ele vai te passar, ele não é uma coisa fechada só na acupuntura. Não, se precisa de uma medicação, ele vai te passar. Tá? Se você está tomando um monte de medicamento e ele vê que precisa tirar também algumas medicações, ele vai fazer isso e é um profissional capacitado para isso. Então, só você ligar e se você for fora de São Paulo, é 011. Tá? Se for São Paulo, não tem que pôr 11. É 20 90 19 30. 20 90 19 30. Doutor Rafael, muito obrigado. Um feliz ano novo para você. Que Deus te abençoe tanto, esse coração maravilhoso que você tem, esse coração aberto, que eu acho muito legal isso, quando você fala, se não tem dinheiro, eu atendo... Sabe, eu acho bacana isso, sabe? É assim, aquela pessoa, olha, não é porque você não tem dinheiro que você não vai ser atendido, né? Você tem opção, é lógico que é um profissional que ele estudou, ele precisa de dinheiro, porque lá todo mundo precisa pagar conta, né? Mas não põe o dinheiro na frente do ser humano. E eu acho isso genial, tá? E parabéns por você ser desta forma. Imagina, eu que agradeço o convite e também parabenizo você, André. Realmente eu sou muito seu fã, de verdade. Essa parte de ervas é uma coisa que eu tenho paixão. E conhecer alguém com você, que nem você, que trabalha com ervas há tantos anos, difunde a herbologia e a fitoterapia brasileira aqui no Brasil,
é uma coisa maravilhosa. Eu sempre acompanho suas postagens, eu encaminho para pacientes suas postagens, eu acho isso sensacional. Se a gente utilizasse melhor a natureza para o nosso bem próprio, a gente pensaria 10 vezes antes de derrubar uma árvore, antes de desmatar uma área, entendeu? Então, aprender a amar a natureza, aprender que a gente faz parte da natureza, é um trabalho que você desenvolve com maestria. Então, meus sinceros parabéns pelo seu trabalho também, André. De verdade. Doutor, muito obrigado. Outra coisa, eu convido as pessoas, como você colocou dessa forma, eu estou sempre fazendo vídeo, para que as pessoas não joguem fora a semente dos frutos que come, para transformar em uma muda. A semente de abacate vai virar uma árvore, a semente de uma manga vai virar uma árvore, a semente de uma jaca vai virar uma árvore, de tudo. Tudo você pode transformar numa árvore e sempre vai ter um espaço onde você pode colocar esta muda, e esta muda, além de ajudar a natureza, vai ajudar a combater a fome e a desnutrição também, porque sempre vai alimentar as outras pessoas, né? E isso o mundo só agradece e não custa nada. É caixinha de leite, terra e semente que você joga no lixo, não jogar fora mais. Transformar em mudas. Doutor, uma boa noite para você, muito obrigado, viu? A todos. Bom descanso a todos, eu fico sempre à disposição. Obrigado, André, um grande abraço e Foi uma com ótima você. semana. Tchau, Tá, tchau, para tchau. você também. Até mais. Tchau. Fica com Deus. Você também.